nome é Natália Leandro, nós estamos aqui no nosso sexto encontro, né, da UC9, e hoje nós vamos tratar exclusivamente sobre a sala operatória e a paramentação cirúrgica. Como sempre, eu desejo muito que esse tempo seja de crescimento para vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Nosso plano de aula hoje, então, vai ser sobre a sala operatória, a questão da montagem, manutenção, organização, circulação, desmontagem, manutenção e organização dos equipamentos, né, o instrumental, consignados e insumos, e paramentação cirúrgica, né? O que é a paramentação cirúrgica, qual a finalidade e a técnica. Ok? Então, vamos lá. Para tudo que a gente tem estudado, a gente tem aí a necessidade de um planejamento. E, como eu falei para vocês em outras aulas, o planejamento é que vai dar mais segurança para o paciente, para os profissionais que vão estar ali executando as técnicas, né? E isso está muito voltado à equipe da enfermagem como responsável pela montagem da sala cirúrgica, né? Para que o procedimento possa ocorrer de maneira segura, tranquila, priorizando sempre a saúde do paciente. Então, o nosso foco, gente, do cuidado neste momento, numa área extremamente crítica, onde a vida do paciente pode mudar em vários aspectos, que sejam emocionais, psicobiológicos, né? Tudo isso também pode se modificar nesse ambiente, né? Então, a finalidade é que nós possamos prever os materiais, os instrumentais, os equipamentos indispensáveis para a realização do procedimento cirúrgico anestésico e promover a sala cirúrgica, né? E prover a sala cirúrgica de todos esses itens necessários. Desde quando a gente começa os estudos da enfermagem, uma das coisas que a gente mais dá ênfase para vocês, principalmente nas rotinas dentro do hospital ou em qualquer setor, sempre a enfermagem ela é conhecida por isso também, é a questão do planejamento da sua atividade. Então, quando a gente lá estava na UC5, quando nós estudamos outros momentos aí do curso de vocês, sempre eu tenho que entender, se eu vou fazer o banho de um paciente, eu preciso ir lá no quarto, verificar se o paciente, primeiro eu vou conhecer o paciente, verificar se ele tem os materiais para a higiene pessoal, eu vou verificar, eu não vou lá já assim, já estou indo, vou lá, vou dar banho no paciente. Não é assim que nós funcionamos e trabalhamos. Por quê? Você pode começar o banho daqui a pouco, fulano, vai lá buscar, acabou, não tem sabão, não tem sabonete, não tem lençol, trouxe só um. Você já imagina que caos que se torna isso? E o desgaste emocional, tanto para o paciente como para você, está com o paciente lá no banheiro e lembra que não trouxe o lençol ou que não trouxe a toalha. Então, imagina isso, como que tem que ser triplicado dentro de uma sala operatória. É óbvio que acontece, gente, acontece em hora que um instrumental cai no chão, ele contamina, a gente tem que correr, tem instrumental que ele é único e às vezes se ele contamina, a gente tem que ter um tipo de esterilização rápida, tá? Então, tudo isso pode acontecer, mas a gente deve evitar ao máximo essas intercorrências. Mas acontece, tá? Ainda assim acontece. Então, assim, quais são as recomendações importantes para o profissional, né? O que ele deve estar atento antes de iniciar a montagem da sala cirúrgica? Primeira coisa, eu entrei no plantão, eu entrei no centro cirúrgico, eu preciso conhecer o mapa cirúrgico, né? Quais as cirurgias que vão ser realizadas? Boa tarde. Vou checar o nome do paciente, o horário, né, o agendamento da cirurgia, qual equipe, né, qual anestesista, né, responsável, observar as observações importantes sobre o procedimento cirúrgico. Então, a gente tem naquele documento de ontem, que é o LPO também, né, que ele pode estar anexado a SAEP. Então, tudo isso a gente conhece, tanto lá o mapa de quem é o paciente, como o enfermeiro também já deve conhecer, e fazer as principais observações no cuidado dele dentro da sala operatória. Então, equipamentos especiais que vão precisar, né? Tudo isso deve ser aí, no caso, verificado pelo profissional para a montagem da sala. Vai lavar as mãos após o conhecimento ali de quais as cirurgias que vão ser feitas, ao conhecimento de
quais equipes que vão, tem equipe, a gente às vezes tem assim, um cirurgião que ele é baixo, precisa arrumar uma escadinha, tudo isso a gente que vê, não é? Para que ele fique melhor localizado, se a gente já está acostumado com aquela equipe sempre, tem algumas particularidades que a gente já providencia também, né, que é específica daquela equipe. Outra coisa importantíssima, você entrou na sala, você que é responsável pela sala, foi escalado para determinada sala, você vai verificar a limpeza da sala, não é? Antes de você equipar com os materiais. Você deve testar os equipamentos da sala, então toda a questão dos gases, né, bisturi, tem todos os protocolos, gente, de como fazer a testagem. Inclusive, alguns equipamentos hoje, eles saem um ticketzinho como esse, assim, tipo, quando a gente paga com o cartão de débito ou crédito, não sai aquele papelzinho? Tem umas que são assim, faz a checagem e sai um comprovante para a gente anexar no prontuário do paciente, para garantir que a gente fez a testagem, tá? Verificar se a mesa cirúrgica ela oferece a possibilidade de manter o paciente na posição apropriada para a realização daquele procedimento. Então, por que a gente viu lá ontem as questões dos posicionamentos na mesa operatória? Porque isso também vai influenciar no tipo da mesa que eu tenho. Às vezes a gente tem uma mesa mais tecnológica, tem uma outra mesa. Então, se eu sei o peso do paciente, tudo isso, gente, tem que ser pensado antes do início ali da cirurgia, tá? Então, vai verificar a existência de algum equipamento, acessório, né, como banco, suporte de soro, braçadeira, arco, mesa de instrumentais, hamper, extensões elétricas. Vocês imaginam que uma cirurgia, ontem eu mandei um vídeo para vocês da equipe do sonho, né, que faz da Proqualis, que faz toda a checagem da cirurgia segura. E ali, falando assim, porque às vezes você tem uma cirurgia que de pequeno porte, né, que é uma hérnia, rafia, que eu, se não me engano, ele ia fazer, e você vai pensar numa cirurgia cardíaca, né, você vai pensar assim, que vai ter circulação extracorpórea. Vocês imaginam o aparato que é, gente? Como tem que ser orquestrado tudo isso dentro. Então, eu preciso saber tudo que eu preciso para a realização desse procedimento, né? E muitas vezes a gente precisa mais de um circulante, a gente precisa de uma equipe bem grande, salas grandes, quando você vai fazer transplante, né? No caso, paciente vivo, então tem que ter duas equipes operando ao mesmo tempo, do paciente que vai ser o doador e o outro que vai ser o receptor. Então, assim, é um trabalho hercúleo, né, que vamos dizer assim, mas é muito bonito de se ver. Uma das coisas que vocês vão ver nas equipes que já são bastante treinadas ou atuam há bastante tempo, essa coisa é como se fosse uma orquestra, né? E aquilo ali tem que estar muito bem, todos os instrumentos afinados, para que nada saia do tom. Então, é muito bonito de se ver. Então, solicitar ou buscar artigos médicos esterilizados específicos, que serão utilizados na cirurgia. O circulante, ele também, e o instrumentador deve verificar a integridade dos pacotes cirúrgicos, então uma dupla checagem é importante, porque se a embalagem estiver violada, estiver molhada ou com alguma aparência de que não está correto, isso não pode ser utilizado, né? Organizar os medicamentos e materiais descartáveis, sempre observando a validade da esterilização e a integridade das embalagens. Nós, a princípio, confiamos, né, que o produtor daquele insumo, ele fez todas as testagens, né, e o nosso papel é verificar se aquela embalagem está íntegra, se a embalagem não está perfurada, se a embalagem não está violada, tá? Então, tudo isso não pode ser utilizado nesse momento dentro da sala operatória ou para o procedimento, tá bom? Prover à sala cirúrgica os diversos artigos, né, para auxiliar a equipe cirúrgica, tais como talas, ataduras, soluções, adesivos e fitas adesivas. Então, lembrando que a gente vai posicionar o paciente, ou dependendo também de qual procedimento vai ser feito, também tem outras coisas que vão ser utilizadas durante ali a cirurgia.
E os impressos também, porque tem os impressos que são feitos registros, gente, o tempo todo o circulante está lá, todo o material que ele vai disponibilizando para a equipe, ele tem que fazer anotação, principalmente, hoje a gente tem um controle também no SUS, mas em hospital privado, se acaso você não anotar tudo direitinho, qual o momento, e a anotação tem que estar junto, né, com o material que foi utilizado. O que acontece? Essa lista vai para o sistema de auditoria interna e também tem auditoria externa. E se acaso tá lá falando que usou um determinado material e que não há realmente o relato que usou o material nas anotações, que seja médica ou do cirurgião e tal, ou do anestesiologista, e no caso também nosso, o convênio não paga aquele insumo, ele vai glosar, ele não paga o procedimento, e isso é um transtorno para a questão econômica de dentro do hospital. Então, tudo, gente, ó, desde assim, quando abre a caixa, pega lá o integrador, que a gente chama, a gente vai estudar, né, quando da CME. Então, o que é o integrador? É um dispositivo que fica dentro dos materiais que foram esterilizados, que dá o indicativo que realmente foi processado o material. Então, a gente anexa isso no prontuário do paciente, né, para garantir que o material era esterilizado. Usou o fio de sutura, tem que estar relatando qual que é o tamanho. Então, tem uma lista, geralmente, que a gente vai checando, fazendo os risquinhos, né? Se usou soro fisiológico, quantos soros foram, tudo isso, gente, tem que ser controlado no momento que está acontecendo a cirurgia, tá? Verificar e montar o carrinho de anestesia, dispor em mesas auxiliares os artigos que serão utilizados pelo anestesista. Acho que eu já comentei com vocês que tem alguns hospitais que tem um técnico só para a equipe dos anestesistas, para arrumar os equipamentos, fazer as testagens, tá? E aí tem uma equipe, às vezes tem um técnico que trabalha só com a equipe de anestesista, porque não dá conta o circulante de sala, tá circulando e também fazendo os registros e também tá dando suporte para o anestesista. Então, só se for um hospital muito pequeno e que a quantidade de mão de obra também é pequena, que pode ser que aconteça. Mas o ideal é que tenha profissionais diferentes, tá bom? E aí a circulação da sala, né? O que é circulação? Eu acho que algumas vezes no começo, quando eu estava falando com vocês, eu disse, tá circulando a sala. A gente pensa, tá circulando, tá dando... Circulando realmente tá ali, né? É o procedimento que a gente chama, que é desenvolvido pela equipe de enfermagem durante todo o procedimento cirúrgico, o objetivo de garantir condições funcionais e técnicas para adequado andamento do procedimento cirúrgico, oferecendo segurança ao paciente. Então, vocês pensem aí, quando o profissional, que é o cirurgião, que é o instrumentador, que às vezes tem um residente, eles vão estar já paramentados, né? O que é paramentação? É justamente aquela roupa que é a roupa própria da instituição que é para a cirurgia. Então, são aventais de manga longa, geralmente tecidos mais grossos, né? Para proteger o paciente, também o profissional. Então, são aventais estéreis e quando o pessoal que vai atuar diretamente na cirurgia está paramentado, ele não pode sair para pegar nenhum insumo. Então, quem oferece esses insumos de maneira asséptica, abrindo os pacotes de maneira correta, sem contaminar o conteúdo, é o técnico de enfermagem. Então, ele não precisa estar com o avental estéreo, ele está com a roupa privativa do setor, e aí ele está circulando, né? Ele vai entregando os materiais durante todo o momento ali da cirurgia, né, que está acontecendo e for necessário, tá? Então, ela é de responsabilidade, pode ser realizada pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem, como eu falei para vocês, dependendo do porte do hospital, né? O enfermeiro, ele vai ser o responsável pelo centro cirúrgico, né? E é ele que faz aí a designação dos profissionais que vão montar e circular a sala cirúrgica. Então, ele que faz a escala. Fulano vai para a sala 1, vai para a sala 2, vai para a sala 3. E ele tenta dimensionar também dessa maneira, porque se eu faço a classificação de risco antecipada do paciente, eu também vou ver qual profissional, porque sempre quando vai fazer o dimensionamento da classificação de risco do paciente, quando é clínica
Quando é a clínica médica, vamos dizer assim, por exemplo, acho que eu já comentei com vocês também, se você é técnico, você ficou com 4 pacientes, você não pode ficar com 4 banhos no leito, porque isso é um desgastante para você, a não ser que todos os pacientes do setor sejam banhos no leito. Então, o enfermeiro, ele faz uma classificação do risco do paciente, ele dimensiona. Então, assim, eu tenho 4 técnicos, cada um fica com um banho no leito. E os demais eu vou ver nas complexidades do paciente, para que eu tente também trabalhar com, para que o paciente não o profissional não entre em exaustão. Também vamos pensar aí. Eu tenho um centro cirúrgico, então eu tenho cirurgias de grande porte, tenho cirurgia de médio porte, pequeno porte, então eu vou ver também, dimensionar para que esses profissionais que estão dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente altamente hostil, desgastante, eu também vou tentar trabalhar essa escala de uma maneira que os profissionais também sejam vista a condição deles, para que eles não fiquem, tem cirurgias, tenho 3 cirurgias de grande porte, eu vou colocar a Maria lá, né? Oi, Camila, seja bem-vinda. Vou colocar a Maria em 3 cirurgias de grande porte. Não, né, gente? Vamos balancear, sempre pensando também no profissional, tá bom? Então, é o enfermeiro que faz toda a gestão dentro do centro cirúrgico. E o instrumentador também pode auxiliar na montagem, né? Pois ele conhece os materiais e equipamentos utilizados pela sua equipe, e ele agiliza também, prevendo a necessidade de cada procedimento cirúrgico. Então, assim, o instrumentador, ele também vai lá, se tem, a equipe tem o instrumentador, ele chega um pouco antes, aí o circulante vai cuidando de toda a parte, né, dos equipamentos, vendo a limpeza da sala, a questão de temperatura da sala também, e o instrumentador, ele já fica mais voltado para o cuidado com os materiais e esses que vão usar lá com a equipe, porque ele já conhece e ele auxilia nessa parte também. Ou ele pode, isso aí tudo vai sendo gestão do serviço, tá, gente? Ou ele vai lá no arsenal, onde ficam os equipamentos esterilizados, ou ele solicita por circulante, assim, tem várias maneiras de trabalhar, né? Mas cada um também ajudando aí para que haja mais garantia. O que é certo é que nós que somos responsáveis pela sala, independente do instrumentador estar fazendo isso, nós também temos que acompanhar o trabalho do instrumentador, porque se esse instrumentador ele falha, nós também falhamos e vai ser aquele corre-corre, tá? Então, se você, eu sei, porque você tem que ficar de olho também, porque você que gere ali dentro da sala, né? Como que tá? Então, ele pegou a caixa, dá uma olhada. Aí ele pegou os fios, dá uma olhada. A gente também tem que acompanhar essa montagem, tá? Como se fosse uma dupla checagem. Ok? Gente, eu fiz um vídeo com... tem um material, não é, que é da Faculdade do Paraná. E eu achei muito legal que eles fizeram passo a passo de toda a abertura do pacote cirúrgico, né, do LAP, e aí eu fui explicando, eu vou projetar aqui para vocês o vídeo, tá? Eu gravei e vou projetar para vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor aí. Aí vocês me sinalizem caso não abra, ou o som também não tenha... Eu acho que eu vou ter que abrir aqui só um pouquinho. Vou ter que fazer com área de trabalho. Isso. Gente, eu só vou verificar aqui de novo. Aí tem mensagens não lidas, né? Me perdoe aí, eu já leio, tá? Eu vou... É que eu não vi direito se eu tinha incluído o som. Eu tento abrir ali por aquele outro caminho, ele não abre o vídeo. Então, aqui é o preparo da sala operatória, tá? Aí tá com a narração minha, aí vocês vão me dizendo se tá aparecendo o som, se tá bom.
Olá, pessoal. Essa é a nossa sexta aula, né, de prestar assistência ao cliente no período perioperatório. Nós vamos, então, estar hoje tratando sobre a montagem da sala operatória e a paramentação. Eu encontrei esse vídeo do Instituto Federal do Paraná, né? Então, eles fizeram fotos e o passo a passo ficou bem claro, e aí eu vou narrando, tá? Conforme vão acontecendo. Não se preocupem tanto em ler o que está escrito, se preocupem mais com a imagem, e eu vou explicando, tá? Bom, então a gente vai ter aí esse início, né? Aqui tá todos os profissionais que foram envolvidos, né, na construção desse material. Então, a gente está aqui sobre técnica de montagem da sala operatória. Então, é tudo aquilo que a gente vem conversando. É verificar todos os equipamentos, os materiais que vão ser utilizados conforme a cirurgia. Então, primeiro, verifique todos os equipamentos, todos os materiais, né? O profissional proceder com a lavagem das mãos, está testando, buscando no arsenal. Então, aqui seria o local onde fica guardando os materiais estéreis, né? Tanto os equipamentos como os materiais também que são de uso único e são descartados. Depois que separou tudo, o profissional lava novamente a mão, né? Para começar efetivamente a montagem. Então, já viu os equipamentos, já viu os materiais, os insumos, conforme a cirurgia daquele dia, programada e agendada nesse momento, e ele vai forrar a mesa cirúrgica. Então, tem uma técnica para colocar, igual esse tecido aqui, azul mais escuro, ele serve de travessa para a gente estar transferindo o paciente com mais tranquilidade na hora que for tirá-lo daqui. Então, vocês veem que tem as braçadeiras que estão protegidas com lençol, tá? Aqui é a mesa auxiliar, onde vão ser colocados os materiais. Essa é uma outra mesa que vai colocar só a parte de rouparia mesmo para paramentação. Então, esse pacote, nós chamamos um pacote de LAP. Então, vem os aventais, os campos que vão cobrir o paciente, tá? E que é um avental adicional. Então, ele é dobrado em toda a técnica, depois a gente vai ver também nas aulas de CME, tem uma técnica para dobrar, e o profissional está abrindo o pacote, pegando só pelas pontas, tá vendo? Essa área central aqui ele não pode tocar, porque está com tudo com material estéreo. Então, a gente pega só pelas pontas do pacote primário. Então, ele vai sempre abrindo, pegando pelo mínimo que pode, né? Então, não tem problema de tocar com a mão, porque essa área aqui que ele tocou já é considerada contaminada, mas ele coloca aqui com toda uma técnica, e aqui ele vai ter aí essa parte interna preservada sem contaminar, tá? Que é um avental adicional que ele está colocando. Então, abrir o pacote também sempre pelas pontas, tem que estar uma distância da parede de 15 centímetros. Então, toda essa área aqui, ela é uma área estéril com materiais estéreis, tá? Agora, ele vai abrir o pacote da luva, ele abre o pacote primário. Então, aqui dentro é uma parte estéreo, tá? E aí a pessoa abre, né, e coloca ali sobre o local que também está estéreo. Então, não há problema, porque tirou o pacote primário em a técnica, né? E você tem aí a abertura do pacote acontecendo assim, sempre de maneira a preservar o conteúdo interno e estéreo, tá? Então, a gente tem aí essa técnica para aí a montagem da mesa com os materiais cirúrgicos. Então, aí agora, abertos os pacotes para paramentação, o profissional faz a escovação cirúrgica, né? Vejam que ele já está com a máscara, ele não retirou a máscara, então ele vai estar aí secando a sua mão com a compressa, né? Em movimentos únicos, sempre da ponta para o cotovelo, né? Depois entrega para circulante de sala, aí a compressa já utilizada. E agora ele vai colocar o avental estéreo. Então, agora é a técnica do avental estéreo. Então, ele tem que estar se afastando da mesa, né, para poder, no caso, não tocar
que a parte da frente está estéreo, mas a gente por trás... Tem uma técnica também para você ficar por trás estéreo, mas aqui nesse caso não. Ele vai estar estéreo só na parte da frente, que é aí, porque atrás o circulante de sala auxilia aí amarrando, né, fazendo a amarração. Então, ele sempre vai para frente, né, só a parte da frente que é considerada estéreo. Então, a gente vai, aí agora ele vai abrir a luva, lembrando que esse papel, essa embalagem secundária, ela também está estéreo, então tem a técnica de colocação da luva sem contaminação, e a partir disso ele vai poder tocar nos materiais estéreis, né? Então agora esse pacote que ele está tocando é todo estéreo, ele vai abrir, que são os campos que vai cobrir depois o paciente, tá? A primeira coisa que ele vai fazer também vai ser cobrir a mesa onde vai colocar o instrumental. Então, a mesa é feita de desinfecção, né? Essa mesa aqui, auxiliar, ele tem a técnica, não pode levantar muito o rosto, né? Ele pega por dentro e cobre a mesa, porque em cima dessa mesa tem alguns que colocam plástico também, tá? Embaixo desse campo que nós chamamos. Então, ele vai agora montar a mesa com os materiais estéreis. Ele usa a compressa como apoio, enquanto isso a circulante em outra mesinha vai estar abrindo o instrumental. Então vocês viram que as etapas, né, são essas. Então a gente tem aí o preparo da sala, os materiais, o preparo da mesa cirúrgica, o profissional se paramenta, e agora ele monta a mesa, tá? Com os materiais que já estão dentro da sala. Ela abre o pacote, esse é o invólucro primário, né? Ela pega sempre sem tocar no centro. Quem vai poder tocar na caixa, que está estéreo, é só o profissional que está paramentado. Provavelmente aí é o instrumentador cirúrgico, né? Que está preparando a mesa, tá? Aí ele abre também, tem toda a técnica também nas dobraduras, né? Específicas, tá? E agora ele vai retirar o instrumental para poder estar aí montando a mesa conforme a cirurgia. Na mão dele é um afastador, e a montagem da mesa ela também obedece a alguns critérios conforme o tempo cirúrgico, tá? É o que a gente vai estar estudando essa semana ainda. Então, os materiais são colocados para facilitar a agilidade, né? Então, a ponta fica virada para o instrumentador, porque ele vai dar o instrumental para o cirurgião sempre pelo cabo, tá? Então, aí são as maneiras de se montar a mesa conforme o tempo cirúrgico. Então, eles também separam os instrumentais pela função. Então, o que é de corte, tá junto, que é de corte, que é de sutura, que é síntese. Então, cada instrumental que tem a sua finalidade, ele fica junto, para que possa estar realmente aí agilizando o procedimento na hora da instrumentação. Então, a gente tem os materiais também que são específicos para cada cirurgia. Então, a gente tem às vezes, alguns materiais especiais. Então, a gente tem assim, o profissional ele usa a compressa para, geralmente coloca as pinças hemostáticas, né? Tem uma grande quantidade, então eles colocam as pinças organizadinhas. Aqui é um bico de aspirador, tá? Aqui são os afastadores, aí que são pinças hemostáticas que nós falamos, aí tem doian, tem várias aqui instrumentais, tá? Aqui dá para vocês verem, ó, que aqui é a parte de limpeza, né, quando vai fazer antisepsia na pele do paciente. Então, aqui são algumas pinças, né, que a gente, a Chiron, que geralmente a gente usa. Aqui são os materiais de hélice, tá? Aí aqui são os porta-agulhas, que vai ser para sutura. Hemostasia, como eu falei para vocês, aqui é a Kelly, que é uma pinça para poder
prender os vasos para não ter sangramento. Então, cada um tem a sua função, tá? Aí o circulante abre, né, o pacote também. Aí lembra que tem que contar todos os pacotes de gás. E aqui está o profissional já aguardando, né, o paciente, né, e também aí o próprio cirurgião e a equipe também, certo? Aí vai dependendo das rotinas, mas é isso, gente. Aí, a partir disso, vai ser já o cuidado direto com o paciente, tá? Bom, pessoal, deu para ouvir aí, entender um pouquinho? Ficou alguma dúvida em termos de como organizar, né, esse processo de... Deu para entender? Legal. Ai, que bom. Então, maravilha, né? É importante, assim, a gente... É porque eu achei o material bem bonzinho, porque eles fizeram a foto do passo a passo ali. E aí dá para vocês entenderem, né? Que ali já estaria todo o material, seria a parte mais, assim, da paramentação para a gente estar... Ai, que bom, maravilha, Leti. Muito obrigada, então. Vamos retomar aqui. Então, a gente vendo como que acontece todo esse processo que antecede ali o ato cirúrgico, né? Como que é importante toda essa parte. Então, voltando às recomendações importantes para o circulante da sala, então, depois que ele monta, que ele leva todo o material, então tem o hospital que ele vai lá com o carrinho próprio do centro cirúrgico, carrinho fechado, e ele pega todas as caixas de cirurgia que vai acontecer ali no período, né? Aí ele vai e traz no carrinho para o setor. Então, a partir disso, vai se receber o paciente, apresentar-se, conferir sua identificação com o prontuário. Isso aqui é de suma importância. Verificar na pulseira o nome do paciente com o prontuário. O prontuário vai ficar assim. Quando é uma maca que... É que cada serviço é de um jeito. Tem lugares que tem o passa-maca, sabe? A maca que circula nos corredores não entra no centro cirúrgico. Eu estou no slide 13 agora, falando sobre recomendações importantes para o circulante. É no slide 13, tá? E assim, ela vem, tem umas macas que elas passam e não vem a maca, a parte de cima desconecta daquela. Tá, eu vou ficar aqui um tempo ainda, tá bom? Eu espero você voltar, você me dá um ok aí. Então tem a parte de... Não, é só para atualizar o slide para mim. Beleza, tá joia, eu aguardo. Aí o que acontece? A parte de baixo, que tem as rodas, aquela estrutura, ela fica lá no corredor e só passa a parte de cima com o paciente. Chama passa-maca e ele entra dentro do centro cirúrgico, tá? Porque aquela maca que está circulando nos corredores não pode entrar para o centro cirúrgico. Aí o prontuário fica bem junto do paciente. Geralmente o pessoal coloca embaixo assim do paciente, colchão e paciente, ou embaixo do colchão, o prontuário todinho do paciente que estava lá na clínica médico-cirúrgica, dependendo de onde ele vem, se vem do PS e tal, né? E aí, deu certo? Maravilha, eu tô aqui ainda, no 13, tá? Conferir os exames realizados pelo paciente, realizar a monitorização do paciente, né? Colocar ele monitorado, auxiliar o médico anestesista na indução anestésica. Então, o que a gente tem de aqui? O paciente veio e ele já foi direto para dentro da sala operatória. Então, depende como que é o sistema no hospital que você vai. Mas é essa que é a rotina. Chama o paciente já foi preparado lá na clínica médico-cirúrgica, ele já tomou banho, né? Ele está em jejum, então ele vem para ir diretamente para a sala. Auxiliar o médico anestesista na indução anestésica, auxiliar a equipe cirúrgica a paramentar-se, como vocês viram na foto, ligar os equipamentos cirúrgicos. Então, a gente faz com que essa orquestra, na hora do momento da cirurgia, aconteça. A enfermagem, ela está ali, né, dando todo o suporte. Então, desde você ajudar, auxiliar a amarrar o vital. Por quê? Gente, quando eles
colocam o avental, né, a gente tem a parte do tórax até a região umbilical sendo considerada, assim, só a parte, vamos dizer, assim, você tem a base aqui, né, das escápulas, do tronco, e até a região umbilical é o que a gente considera que está estéril, na frente, tá? E os braços, né, que são os membros superiores. Gente, passou ali do quadril para baixo, a gente já não considera aquilo, porque ele pode encostar na mesa cirúrgica, e na parte de cima do pescoço também não é considerado estéril. Então, é só do avental, da gola do avental ali, né, um pouco abaixo da gola do avental, até mais ou menos o umbigo. Então, por isso que o profissional, ele não pode, por exemplo, abaixar as mãos ao longo do corpo, quando ele já está paramentado, que ele está com o avental de manga comprida, ele está com a luva estéreo, vocês vão ver que o pessoal sempre fica com a mãozinha cruzada em cima do tórax, porque se eu abaixar a mão, já é considerado área de contaminação. Então, quando coloca o avental, você vai pensar, mas por que ele não pode amarrar atrás? Porque se ele for amarrar, ele vai levantar os braços dele, vai tocar na região posterior, e ali já é considerado área contaminada, que é a parte de trás, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando assim, ou tá dando para entender, gente, o que eu tô falando, essa parte do avental? Aí, por isso que o circulante tem que ir por trás, isso, ele tem que ir por trás, ele vai com a mãozinha por dentro do avental e acaba de puxar o avental e ele amarra atrás. Por quê? Porque atrás não é considerado estéril. Então, por isso que quem está se vestindo não pode pôr a mãozinha para se amarrar. Tem os outros sistemas de amarração que eles giram no próprio tronco, também dá para se amarrar sozinho. Mas o que a gente vê mais comumente é isso mesmo. Mas tem como se amarrar, a gente só segura a pontinha assim, ele gira no eixo de 360 e ele consegue amarrar. E então ligar os equipamentos também é de suma importância. Então vai ligar o bisturi elétrico, vai ligar se tiver aspirador, se for usar, então tudo que o foco é assim bem interessante. A gente tem um negócio chamado manopla, tá? A manopla, ela é como se fosse uma capinha que encaixa bem no foco. E aí o cirurgião, ela é estéreo, a manopla vem estéreo, a gente dá na mão do cirurgião ou do auxiliar ou do instrumentador, aí eles conseguem, com essa manopla que encaixa no foco, aí eles podem pegar, porque fica estéreo ali, aí eles puxam para o lugar que eles querem dar maior luz, tá? Chama manopla. Depois eu acho uma figura aqui para mostrar para vocês. A gente tem que aproximar o hamper, lembrando que nesse momento também, né, gente, vamos lembrar de cirurgia segura, então tem time out, tem que acontecer, então toda a parte logística tá pronta. Então todo mundo parou para o quê? Fazer o time out, né, que cirurgia segura, nome do paciente, qual foi a medicação pré-anestésica, todo aquele passo a passo que nós vimos na aula de cirurgia segura. Então, nesse momento que está tudo ok, os profissionais já se escovaram, tal, estão lá dentro da sala, no momento antes ali de começar a cirurgia, tem que fazer o time-out. E aí a gente tem sempre realizar a contagem das compressas, você já vai controlando isso, fazer toda a checagem, exatamente, Renata, lembra lá do checklist? Tem um checklist de verificação. Então, verificar se todos os equipamentos estão ok, verificar se todos os materiais que vão ser usados estão ok. Também as questões relacionadas ao paciente, se o paciente está alergia, tem tudo aquilo lá que é o time-out, né? Que é aquele antes da incisão. Então, a gente tem, que aí vai ser mais voltado a qual que é o procedimento, qual que é a lateralidade, se está marcado, o nome do paciente imprescindível, né? O nome dos profissionais que estão fazendo também. Gente, olha, eu vou falar para vocês, centro cirúrgico é uma coisa tão louca, somente desses de hospitais assim, público, é uma produtividade. Se não tomar muito cuidado nesse time-out, médico errado está operando o paciente errado. E a gente que fica muito atenta a isso, tá bom? Lembra que é muito rápido, né? Tá ali dentro da sala. Então, pode acontecer erros, assim, terríveis. Então, para quem já é experiente, por exemplo, se tem, sempre, tem que perguntar mesmo, Renato, e olhar no olho dele, né? E assim, para que ele fale para você o nome.
Não você falar, porque isso também corre risco, né? Você fala assim, pode confirmar o nome do senhor, por favor? Aí ele falar o nome e ver se o nome da pulseira também. Ah, que legal! Ah, eu fico muito feliz, vai adorar, viu? Muito legal. A instrumentação é bem legal. Mas, e aí você já tem, né, aí possibilidade de campo de atuação, né, Solange? Já tem em casa mesmo aí a possibilidade de ser instrumentadora da família. Legal, é muito bom, é muito bom. A instrumentação tem toda a sua beleza, assim como também até o ser técnico, né, também. Mas o que que acontece é justamente a gente manter a sala segura. O que que eu queria falar para vocês? A questão das compressas, né? Compressas e gase também. Quando vai usar, quando a cirurgia vai ser de grande porte, com abertura muito grande, em cavidade, gente, abdominal, que seja, tem que ficar, a gente nem usa gase, porque o risco de ficar uma gase dentro do paciente é muito grande. Aí dá preferência de compressa. E quando a compressa está usando, a gente usa uma pinçazinha para sinalizar. Mas você que é o circulante tem que estar atento todo momento, olhando ali, vai verificando, fazendo a contagem já no próprio... Porque assim, quem é acostumado, ele vai lá, já faz os registros, ele registra o começo da cirurgia, todo o material que já foi colocado, tal. Aí ele vai lá, já dá uma olhada também, vê quantas compressas tem, ele vai acompanhando, vai controlando, porque no término da cirurgia fica muito mais rápido ali e mais fácil, tá? Então, manter a sala cirúrgica em ordem é também uma necessidade do circulante, manter a sala em ordem, estar atento às solicitações da equipe cirúrgica, então, gase, fio, qual fio? Eu quero verificar se de repente o cirurgião ele mudou de conduta ali no meio e ele precisa de outro material, então tem que ir no arsenal para pegar o material, mas muito rápido, ou solicitar que outro que esteja no apoio no corredor vá buscar também, tá? E aí, após as solicitações, tá tudo anotado, encaminhar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica e reorganizar a sala cirúrgica. Lembrando, pessoal, quando abre lá a caixa também, eu nem chamei atenção no vídeo, mas a primeira coisa que se faz quando abre a caixa é justamente tirar o integrador, que é um dispositivo que é colocado dentro para ver realmente que foi esterilizado, contar o instrumental também, porque tem que contar antes e depois, né, do término da cirurgia, para que não fique nada dentro do paciente, tá certo? Bom, e aí, legal. Então, o paciente já recebeu alta de dentro da sala, recebeu alta sim, ele pode sair da sala. Mesmo, gente, cirurgia geral, a não ser que o paciente vai ficar sedado no pós-operatório imediato, o paciente dá sinais mínimos de consciência dentro da sala. Às vezes ele está um pouco sonolento por causa da sedação e tal, mas o anestesiologista, ele reverte a anestesia e a sedação, e aí o paciente vai voltando. Então, a gente tem que aguardar ele ali, o anestesista dá alta ali de dentro da sala para levar para a recuperação pós-anestésica. O paciente ele tem que dar, às vezes ele vai ser estubado, porque foi entubado ali dentro. Então, o cirurgião acabou a cirurgia dele, aí é o anestesista, ele tanto está no começo como no fim da cirurgia, porque é ele que vai reverter a anestesia, ele que vai estubar o paciente, aí quando tira o tubo, o paciente para respirar, vai ver a saturação, para depois o paciente ir para a sala de recuperação anestésica. Então, a gente da enfermagem, quem está circulando, fica acompanhando até levar esse paciente para a RPA. E o técnico que estava lá circulando, ele que vai acompanhando o anestesista até levar o paciente para a RPA, e lá ele passa para o técnico da RPA. Gente, não importa que é porta com porta, tá? Isso, eu vou chegar lá, assim, primeiro paciente, tá? Aí, assim, eu cheguei, às vezes a RPA, assim, a minha sala é a sala 6 e a RPA de frente, não importa, tem que fazer todo o trâmite, o profissional que tá lá dentro vai acompanhar o paciente, vai fazer a transferência dele lá para a RPA, dentro do bloco cirúrgico mesmo, que é a sala de recuperação pós-anestésica. E aí passa o plantão, qual que for a cirurgia, leva, né, prontuário do paciente, tudo, entrega para o profissional lá do setor da RPA. Quem está na RPA, está na RPA, quem está dentro tá circulando a sala, está circulando a sala, tá? Cada um profissional está cuidando do seu setor. Aí, a partir disso, sim, aí que foi essa curiosidade, aí quando o paciente foi transferido para a RPA, eu, como técnico, vou começar a fazer a desmontagem da sala, né? Então, é responsabilidade nossa também.
a gente vai remover todos os materiais. Então, se eu tenho material infectante biológico, aí pode ser gás com sangue, tudo que é material infectante vai ser no saco branco dentro da sala. O que é perfurante, então, às vezes, o instrumentador fica junto com o circulante para desmontar o instrumental, principalmente se for um instrumental caro, que é próprio do cirurgião, ele não vai sair de lá enquanto não der o destino desse, porque às vezes eles têm empresas terceirizadas que eles usam o equipamento e eles esterilizam nessas empresas, tá? E aí, o que acontece? Mas o ideal é se fazer pelo menos a limpeza, tudo lá no hospital. São coisas que são acordadas entre as equipes, tá? Não sei te dizer todos os detalhes. Então, falando do instrumental. Então, a primeira coisa, a gente vai lá desmontar as mesas, né? A mesa de instrumental. Eu tenho que ver quantos fios de sutura usaram. Se foi um fio agulhado, que vocês vão aprender mais à frente, que é um fio que ele é conectado com a agulha. Então, vamos dizer que o cirurgião fez a sutura e aí ele usou 3 fios. Se o fio é agulhado, tem que ter 3 agulhas. Que aí vai ser, então tem que fazer toda essa contagem, mesmo antes de fechar o paciente e também quando for desmontar a mesa. Aí quando desmonta a mesa, a primeira coisa que a gente tira são os materiais pérfuro-cortantes. Então, se tem lâmina de bisturi, vai tirar a lâmina de bisturi, vai descartar na caixa de material pérfuro-cortante. As agulhas também, então tudo que for cortante tem que ser descartado primeiro. Aí depois os instrumentais vão ser colocados dentro da caixa de volta, tem que contar tudo direitinho, tem que estar tudo certo. E aí essa caixa ela é destinada para o expurgo, tá? Aí cada lugar tem a sua rotina, tem lugar que coloca já em algum detergente enzimático, mas o certo é que esse instrumental vai para a CME, para ser lavado e ser processado. Aí, o instrumental, beleza, então foi retirado. Aí, vamos para a rouparia, lençol, isso também eu tenho que verificar antes, se não tem nenhum pérfuro cortante lá no lençol da mesa operatória. Esse já vai para outro tipo, vai para o hamper, né? Que o hamper geralmente é um saco padrão, que é para lavanderia. E a gente coloca a etiqueta da sala ou identifica com canetão, dependendo do recurso que tem em seu hospital. Aí, você coloca a rouparia dentro do hamper, papel no lixo comum e, vamos dizer, gás com sangue no resíduo infectante. Cada um tem seu lugar, tá? Se começar a colocar em lugares diferentes, dá problemas enormes. Então, a desmontagem começa ali, aí tem uma peça para anátomo, tem que identificar, tem que fazer o encaminhamento também da peça. Tirou algum tumor, vai fazer análise, então tem que pular, não pode perder a peça do paciente, viu? Porque vai para o laboratório e depois ele vai procurar, o cirurgião também vai querer saber. Aí desmontou, então, a parte se tiver medicações que sobraram, aí tem um jeito de descartar também. Tem hospitais que é assim, por exemplo, os anestésicos, eles, que sobrarem, alguns colocam, tem umas bombonas, sabe, que a gente coloca os medicamentos que já estão diluídos, a gente coloca dentro da bombona. Tem hospital, assim, que é parece aqueles galão de cândida, assim, só que ele é reforçado. Aí é colocado lá só o líquido, aí a seringa vai para o infectante e a agulha vai para o pérfuro cortante. Então, os resíduos, gente, cada um tem seu lugar, tá? Aí a gente faz toda essa discriminação aí dos resíduos sólidos de dentro da sala, fazemos todos os registros e o prontuário do paciente também já foi todo, preenche já de tudo, já está lá na RPA, então nesse momento já foi tudo, aí você só está na desmontagem da sala. Aí nós tiramos tudo, teve um suporte de soro extra, então vou tirar, vou levar para o arsenal, que tem um lugar que guarda materiais, o bisturi, ele é essa sala mesmo, beleza. Então, tudo, gente, vai ter um protocolo, tá? Eu não sei dizer para vocês direitinho quais os outros hospitais, como que é cada um, eles adotam, cada um tem um POP. Quem vai limpar os equipamentos é o circulante de sala. Então, se você tem todos esses equipamentos aqui, somos nós que limpamos. O leito, tudo com técnica asséptica, né? Somos nós que limpamos, tá? Então, todos os equipamentos vão ser limpos. O chão vai ser limpo pela equipe de higienização e a troca dos lixos também, tá?
E o destinação também dos sacos de lavanderia, tem lugares que somos nós mesmos que levamos no hamper, fechamos, identificamos, levamos para o lugar destinado, ou pode ser equipe de higienização também que transporta. Então, tem muitas variações dependendo do serviço, tá? Mas o certo é que o circulante, ele vai fazer toda... Ah, e outra coisa, tem algum equipamento quebrado, o circulante tem que estar sinalizando para o enfermeiro, tá? Então, tudo isso, as superfícies vão ser nós que vamos estar limpando a superfície do tempo determinado para essa limpeza. Olha, Simone, como agora a gente está no tempo de Covid, tem os protocolos mais rigorosos, então o tempo é maior, tá? Eu não sei te falar assim para concorrente tempo mínimo, porque depende de como que estava o estado dessa sala. Depende da cirurgia que foi feita. Se for a cirurgia limpa, mas ela foi uma cirurgia aí que teve muita sujidade, e vai necessitar maior passagem de pano, de soluções também, por causa da questão do Covid que a gente está vivendo agora. Mas eu não sei te falar o tempo mínimo. É assim, que eu vejo equipe que eu já presenciei, então vamos ver uma cirurgia de herniorrafia, que é uma cirurgia simples, ou oftálmica também. São cirurgias bem, depende, se não complicou, são cirurgias que se fazem 40 minutos, 1 hora. Então, o tempo médio aí para higienização, você tem assim, meia hora já está tudo limpo. Entre a equipe o técnico, que é a parte da concorrente nos equipamentos, e a equipe de higiene, que é o chão. Aí, em meia hora, você já tem uma sala já pronta de novo. Se foi cirurgia limpa, tá? Não tô falando a gente fez só uma limpeza concorrente. Meia hora já tá tudo pronto para começar a montar para outra cirurgia. Entendeu? Depende aí do que aconteceu no transoperatório. Espera aí que tem mensagens não lidas aqui. Ah, tá. Beleza. Oi, Jennifer. Acho que você falou faz tempo, agora que eu tô vendo. Ai, desculpa. Então, a desmontagem da sala, os materiais... Então, assim, só repassando um pouquinho, porque às vezes a gente visualiza, mas não sei como é que tá na cabecinha de vocês. Primeiro, sai o paciente, né, em alta... Ele sai em alta, de dentro da sala operatória, ele vai para RPA, vai transferido para RPA. Aí vai. Primeiro a gente vai retirar os instrumentais, principalmente os pérfuros cortantes, identificar tudo direitinho. Depois a gente tira as roupas, depois a gente faz a concorrente, né? Aí entra a equipe de higiene. Eles só vão entrar quando a nossa parte também já estiver ali realizada, tá bom? Como eu falei para vocês. Ah, beleza. Então, essa limpeza que eu falei para vocês é a limpeza qual? Qual que é a limpeza que eu comentei com vocês agora? Qual que é o nome dessa limpeza? Trovão. Trovão. Concorrente? Concorrente, perfeito, Solange, isso mesmo, é a limpeza concorrente. Porque não foi cirurgia contaminada, não foi cirurgia infectada, e a gente faz limpeza de superfície, troca dos lençóis, tudo, e aí tá pronto para outra cirurgia e limpa também, tá bom? É concorrente mesmo. Aí eu acho que eu vou só dar uma reprisada aí. Então, o instrumentador cirúrgico é responsável por retirar os materiais e equipamentos da sua equipe, né, quando ele é exclusivo, e encaminhar para a higienização. Então, remoção dos artigos permanentes e descartáveis, né? E também o instrumentador, ele não deve levar o instrumental sujo com matéria orgânica para ser limpo em casa, ele deve realizar essa higienização no próprio hospital. Aí, como eu falei para vocês, dependendo de como se eles já têm uma empresa terceirizada, ou se o instrumentador vai levar para a empresa, aí você tem que reduzir os riscos também fazendo a parte de higienização no próprio hospital, tá? A lavagem, no caso, né? Não vai fazer a esterilização, mas lavar no hospital para tirar a matéria orgânica lá. E aí, importante aqui também que eu não falei, no momento que você vai fazer a desmontagem, tem que estar todo com equipamento de proteção individual, não é? Colocar os óculos, a máscara facial, hoje também, né, a face shield, tem os aventais, tudo direitinho.
reunir os campos instrumentais cirúrgicos não utilizados, também tem isso, né? A gente vai deixar separado, eles vão ser reprocessados. Se foi aberto, vai ter que ser reprocessado. Então, vai ter que fazer, quer dizer, se foi aberto, tem que pôr para lavar. Se não foi aberto, ele vai ter que ser aí também reprocessado. Depende do padrão, como que é do hospital. Aqui, como eu falei, descartar os materiais pérfuro cortante, né? Separar os materiais que foram utilizados pelo anestesiologista e aí retirar as luvas de procedimento e informar os profissionais do serviço da limpeza para limparem a sala cirúrgica. E depois vai se fazer, como eu falei para vocês, eles vão limpar e depois a gente faz a concorrente para poder estar aí fazendo a higienização das superfícies, tá? Dos equipamentos. Dentro da sala, gente, nós temos equipamentos fixos e temos os equipamentos móveis, tá? Então, o que é o equipamento fixo? É o equipamento, né, que fica lá, por exemplo, o foco central. Eu falei para vocês de manopla, gente, é um equipamentozinho que coloca bem aqui no foco, ó, e aí o cirurgião consegue movimentar o foco sem contaminar a sua luva, porque essa manopla, ela é estéreo, ela encaixa aqui, aí ele pode movimentar o foco onde ele quer mais luz, o instrumentador também. Então, o negatoscópio, que é aquele local onde coloca os exames de raio-x, a tomografia, também ele é fixo. O painel de gases também é fixo. Sistema de canalização de ar e gases também é fixo, tá? E já os equipamentos móveis são os equipamentos que conseguem se movimentar ali dentro da sala. Então, a mesa instrumental, a mesa cirúrgica, ela também tem rodinha, ela pode ser movimentada. A gente tem isso aqui que é o hamper, isso aqui é um baldinho de lixo com rodinha, escadinha também. Então, tudo são equipamentos. A mesa de maio, que é uma mesa igual aquele da foto que ele estava colocando instrumental. Então, também são tudo materiais que são móveis. Então, tem os materiais fixos e tem os móveis, tá? E outra coisa também bem importante, né? A sala operatória, a montagem é realizada pelo circulante de sala, sob a responsabilidade do enfermeiro, que capacita esses profissionais para o desenvolvimento do ato anestésico cirúrgico junto à equipe médica. Se eu pego um técnico de enfermagem que ele é recém-formado, ou ele está iniciando a carreira, é o enfermeiro que vai capacitar esse técnico para depois ele estar assumindo integralmente a sala. Eu comentei com vocês já de uma aluna que ela fez o curso com a gente, e ela conseguiu um emprego na maternidade. Acho que eu comentei com vocês, ou eu comentei com os alunos que estavam em estágio, me desculpem, me lembrei aí. Quando eu estava dando estágio na Beneficência Portuguesa, então eu vinha a pé para casa, morar perto ali do Mercadão. E ela todo dia subia ali para ir para a rodoviária pegar o ônibus, e a gente se encontrava. E ela, logo no começo, ela, professora, eu consegui emprego na maternidade, eu tô no centro cirúrgico, só que ela era recém-formada. Aí, na outra semana, ela, professora, eu tô amando, eu fico com o pessoal dentro da sala, eu já tô entendendo a rotina. Quando foi 10 dias depois, ela, professor, a gente se encontrava todo dia no relatório, né? Aí ela, professor, eu já tô circulando sozinha. É o processo de capacitação que o enfermeiro fez com ela. Primeiro coloca ela para alguma atividade para conhecer como que é ali, né, o setor, tudo. Depois coloca ela dentro da sala, coloca na RPA e vai capacitando ela em cada setor. E a questão de ela, em tão pouco tempo, em 10 dias, ela já está circulando, é uma coisa muito legal, porque ela ficou provavelmente com um profissional mais experiente na sala, já foi ali aprendendo as rotinas, então em 10 dias ela já estava assumindo a sala ali, provavelmente não cirurgias de grande porte, cirurgias com muita complexidade, mas as cirurgias mais simples que aconteciam, ela já poderia estar ali acompanhando e circulando dentro da sala com tranquilidade, tá? Então, é isso, o processo de capacitação feito pelo enfermeiro e também o próprio técnico mais experiente vai. E os treinamentos também intra-hospitalar, né, gente, que tem, da CIPA, tudo, aí já de uma coisa mais macro, né, para a pessoa entender como é a dinâmica de tudo.
A questão da manutenção e organização dos equipamentos também é responsabilidade da enfermagem. Então, se o bisturi deu algum problema porque tem também as manutenções regulares, né? Óbvio que um hospital sério, que tem comprometimento, tem cada equipamento tem os seus técnicos que vêm fazer a manutenção. Então, assim, por exemplo, tem lá o desfibrilador, então tem a manutenção regular, e tem as manutenções se houve alguma falha no aparelho. Então, se o médico ele foi usar o bisturi elétrico durante a cirurgia e ali deu algum problema, a gente teve que pegar, esse foi um trovão, a gente teve que pegar de outra sala, porque tem sempre equipamentos ali extra, né? E aí você tem que rapidamente pegar, já deixar de lado, fazer um relato ali do que houve com o equipamento para passar para o enfermeiro para ir para a manutenção, tá? Foco de luz, gente, isso tudo, vou falar para vocês, se não funciona na hora, isso é um caos. Porque tem cirurgião que ele é bastante experiente. Vocês querem ver coisa da zika, assim, eles ficarem estressados, dependendo do grau de estrelismo, né? Foco não tá funcionando, a luz adequadamente. Tesoura que não corta. Equipamento que não funciona, aspirador, por exemplo, vai acionar o aspirador, né, de alguma cavidade, não tá funcionando. E aí já começa a ficar super tenso o ambiente, tem uns que xingam, como eu falei para vocês, outros jogam instrumental, então uma complexidade, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. O carro de anestesia também, como vocês viram, tem que ser testado antes da cirurgia. Se tiver algum problema, a gente tem que estar relatando, tem que estar encaminhando para manutenção. Monitores, carrinhos de emergência. É verdade, né? Vou te falar que dependendo, viu, Simone? Sai fora para os lados, sim. Infelizmente tem. Mas assim, eu acho que que tem alguns casos que chamam a atenção da gente, né? Mas a maioria é bastante acolhedora. Assim, já tive cirurgiões assim, como companheiros supervisionando no estágio, que pegaram os alunos, eles param, a gente faz desenho. Teve um cirurgião que ele fez uma cirurgia de oftalmologia, ele adorava, ele lá mostrava o otorrino, fazia desenho, pegava vocês no corredor e vai fazendo aquela parte de aula do que ele está fazendo, sabe assim? Aí, quando tem possibilidade, se não há risco, ele chama para dar uma olhada, sabe? Para dar uma olhada aqui para vocês verem, essa aqui que é a estrutura tal, X, porque aí você pode vir por ele, né, e dá para você ver alguma estrutura. Então, tem profissionais, assim, maravilhosos, né, e tem também as estrelas, às vezes, que é fogo, e haja, assim, paciência, que grita, são problemas, tá, que tem, porque, às vezes, o tempo cirúrgico tá indo tudo tranquilo, aí acontece alguma zika, aí eles começam a surtar também, entendeu? Então, acontece, mas não é uma frequente. Tanto é que, às vezes, quando eu vou para a supervisão de estágio no centro cirúrgico, os técnicos, né, sempre falam, professora, nem entra, porque esse aí não gosta que fica aluno, esse ele não deixa, tal. Aí tem outros que, nossa, pode entrar. Aí que até me encontro com o professor, não vai pôr ninguém lá para ver, né? Aí é uma coisa gostosa, sabe? Assim, eu vou falar para vocês que um percentual de 80% são bastante acolhedores. Eu acho que também tem muita da dinâmica, como a gente... eu sempre, quando vou pedir para vocês entrarem na sala, eu falo com ele antes, né? Eu falo antes de começar a cirurgia, não é no meio da cirurgia. Doutor, pode entrar? Não. Eu falo antes de começar, eu também vejo o mapa, eu também faço minha parte de organização, né, na supervisão. Aí vejo o mapa lá, quais as cirurgias vão ter. Aí, quando você vai conhecendo já os cirurgiões, você já sabe aquele que é mais receptivo e aquele que é mais... a gente não vai expor vocês também a situações, porque vocês estão estudando, né, não há necessidade para isso. Mas, assim... Aí eu vou lá, vejo qual que é o cirurgião, vou atrás do cirurgião, pergunto para ele, cirurgia por cirurgia, pode entrar, vou deixar 2 alunos para ficar só na parte de observação, tal. Aí ele vai, pode, não quero. Então, tranquilo, eu nem sofro, né? A gente vai
é naquele que está sendo mais receptivo. Tá? Então, é assim, a questão de carrinhos de emergência também tem as rotinas, gente, é de responsabilidade da enfermagem, as verificações, vencimentos de medicação, a gente já falou isso outras vezes com vocês também, né? Se o desfibrilador tá funcionando, a parte instrumental também, aí tem uma tesoura que não está cortando, a gente já tem que colocar separado no saquinho e falar para o enfermeiro para manutenção. Pode ser o enfermeiro do SME, a gente sinaliza quando for para lá, depende de como é a rotina lá da instituição. Tem, por exemplo, uma pinça que ela está com a cremalheira ruim. Então, tudo que deu algum problema durante o intraoperatório, a gente já separa, a gente põe a luva de procedimento, pede para o instrumentador entregar para a gente de maneira a não contaminar ele, né? E aí a gente já deixa separadinho, já vai anotando para durante o momento ali da cirurgia. E tem também os materiais consignados, pessoal, que é o material que não é do hospital, que vem para o profissional fazer a cirurgia e cada um tem o seu protocolo de como que vai ser. Então, vai fazer a limpeza ali no local, vai esterilizar, vai voltar para o local de origem. Então, tudo depende de como que for o sistema de contratação, tá? Mas o certo é que consignado, quem está dentro da sala tem que estar atento. Então, o que é da caixa de consignado, volta para a caixa de consignado, de instrumental. O que é do hospital, volta para o que é do hospital. Compreenderam? Não pode misturar os instrumentais que é do consignado com o instrumental da instituição. Geralmente, vem com tipos de marcadores, né? O que não é do hospital, para a gente saber direitinho também. Então, a gente tem que dar tudo conta desses instrumentais também, que é se for consignado, né, e esses insumos também que a gente utiliza, tá bom? E, então, esse material consignado, ele vai ter, né, sempre que ser reprocessado com segurança, vendo, né, com o fornecedor qual que é o risco de contaminação, e tudo isso tem que ser também acompanhado com os laudos e documentos, né? Então, se ele é processado fora, se ele é feito a esterilização fora, tem que ter todo o documento de registro, inclusive dentro da caixa ter o indicador, tudo direitinho, tá, gente? Se esse instrumental ele foi feito ali, o processamento dele fora da instituição, tá certo? Tá? Bom, tem um vídeo, gente, aqui do Senac, eu queria ver se vocês querem tomar um cafezinho, dar uma pausa, e aí a gente voltaria com esse vídeo. Ele tem uns 14 minutinhos. E ele fala direitinho como que é a parte de montagem da sala, tudo. Eu posso disponibilizar o link para vocês abrirem. Ele é do Senac, é antigo também. E aí depois a gente volta para poder estar finalizando a aula. Pode ser ou vocês querem seguir direto? Pode parar um pouquinho? Pode? Porque aí descansa um pouquinho a mente, né? Ó, beleza, então tá. Então agora são 10 para as 4, 4 horas a gente volta, tá bom? 10 minutinhos, tá? Obrigada, pessoal. Então, ali você viu, exatamente, ali é um tipo de marcador. Não necessariamente tem um padrão geral, mas ali aquela empresa pode ter usado esse marcador vermelhinho mesmo, tá? Mas aí pode ser, tem uns que é gravado, se o médico tem instrumental dele, ele manda gravar, né, para poder, porque esse material que eles fazem ali, a marcação, ele tem que ser esterilizável, né, então, ou o cirurgião pede para gravar, sabe, gravar o nome, assim, às vezes ele pede, ou a própria instituição também, grava tudo, tá? Então, até já, gente, 10 minutinhos de pausa.